povo de Ial, povo que foi resgatado das trevas para a luz. Irmãos, 1 Reis 3:5, onde o Eterno aparece para Salomão, e Salomão ouve a voz do Eterno, e o Eterno diz a ele: pedes o que queres e eu te darei. E eu fiquei refletindo, porque até agora eu tinha pedido as mesmas coisas que Salomão tem pedido: sabedoria, conhecimento e discernimento. Mas sabe, irmãos, de uma coisa? Salomão não pediu nada de errado. Mas se eu pudesse pedir algo para o Eterno, se o Eterno aparecesse para mim como ele apareceu para Salomão, hoje, eu pediria para o Pai um coração contrito e quebrantado na presença dele. Sabe por quê, irmãos? Porque eu tenho visto muitas pessoas buscando a sabedoria do Eterno, o conhecimento, o discernimento espiritual, buscando coisas altas demais. E devemos sim buscar tudo isso, mas nunca nos esquecermos que o sacrifício agradável ao Criador é um coração contrito e quebrantado, irmãos. Salmo 51:17 diz assim: os sacrifícios para Ial são um espírito quebrantado, há um coração quebrantado e contrito, Ial não despreza. Irmãos, como é difícil se manter assim, como é difícil nós buscarmos de Ial o avivamento todos os dias. Muito mais agora, irmãos, o espírito desse mundo já está próximo. Mas Salmos 34:18 diz assim: o Eterno está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Por isso, irmãos, a maior proteção que você pode ter do Eterno é o teu coração nas mãos dele. Não te deixe enganar. A igreja primitiva, muitos olham para ela como se fosse uma igreja perfeita, e não era, irmãos. Quantos avivamentos eu estava estudando esses dias, avivamentos que o Eterno trouxe para a igreja primitiva. E o que nós estamos vivendo hoje, meus irmãos? É o último avivamento sobre a face da terra. O avivamento da igreja de Filadélfia, da era da igreja que restaura todas as verdades perdidas. Na igreja contemporânea, neotestamentária, quantos não foram os que antes de nós tentaram avivar o povo, tentaram colocar o povo de joelhos no chão, com a cara no pó, mas esses avivamentos não trouxeram vida porque eles faltavam o essencial, o nome de Ial que está contido no seu filho Ialcha. Por isso muitos homens dentro dos templos tentaram trazer avivamentos, mas não conseguiram, meus irmãos. Eles não conseguiram, porque as pedras verdadeiras que clamam o nome do Eterno são os corações contrito e quebrantado. E é isso que tem faltado a mim e a muitos dos meus irmãos. E, irmãos, não há mais nada dessa terra do qual nós precisamos. Tudo que nós precisamos vem do céu, irmãos. Nós precisamos de um novo céu, nós precisamos de uma nova terra. Então não há por que desejar mais nada a não ser achado por Ial nesse tempo, em meio aos Ialdins. Talvez a revelação dos nomes verdadeiros veio no seu coração e você falou: nossa, recebi vida, você teve sonhos, o Eterno falou com você, você caminhou pelas ruas e teve vontade de falar novamente do Evangelho que você tinha aprendido dentro da prostituição dos templos, e você uma vez falou de Jesus para as pessoas, de Jesus, porque o Evangelho estava transformando sua vida, não o nome pagão. Era o poder do Evangelho que Ialcha trouxe, as palavras de vida, as palavras de transformação. Mas aquele avivamento não trouxe dentro de você a verdade, o firme fundamento, o qual é o nome de Ialcha. O apóstolo Paulo na igreja primitiva dizia para alguns: irmãos, vocês não podem pôr outro fundamento, porque naquela época já estavam fazendo isso. Na igreja de Tiatira, eles tiveram o privilégio de terem ali perto deles Pedro e Paulo, Cafos e Shaul. E eles obtiveram ensinamentos
a ponto de que Lídia, que era uma mulher que deu ouvido à palavra deles, converteu toda a sua família. Mas logo em seguida veio quem? Jezabel. E Jezabel arrastou a muitos. Em uma das cartas, ele corrige essa igreja assim de forma impertinente, dizendo que eles tinham dado voz a essa mulher que arrastava os discípulos de Yahshua para a adoração aos ídolos, a Baal. Então, irmãos, nós temos que estar atentos nesses últimos dias e buscar esse quebrantamento, meus irmãos. Porque sem um coração contrito e quebrantado, meus irmãos, vocês não podem ouvir a voz do Pai. Eu não tenho o que fazer, eu posso escrever 10.000 estudos, vai ser a letra e pode matar alguém. Porque nada nós podemos fazer por nós mesmos, meus irmãos. Mas em 2 Crônicas 7,14 diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Irmãos, o contexto dessa palavra, para quem já leu todo o contexto desse capítulo de Crônicas, era mais ou menos o que está acontecendo aqui hoje, porque nada é novo sobre a terra. A praga tinha vindo sobre o povo estava aflito por causa das pragas. Mas para que as pragas servem, meus irmãos? Sejam as pragas que serão lançadas pelo Eterno, elas servirão para o castigo dos ímpios. Buscavam ali no partir do pão um momento de quebrantamento, de oração, de comunhão, de koinonia, onde eles tinham tudo em comum, mas Satanás sempre quis atrapalhar isso. É o que ele quer. A única coisa que ele pode fazer contra você é roubar o teu coração de Yahweh. É atrair os seus olhos quando você se torna um servo inútil. Esse é o momento em que você se torna um servo inútil. Então que nós não venhamos a nos tornar um servo inútil, mas que nós possamos ter esse coração contrito e quebrantado. Eu tenho visto muitos irmãos carregados de conhecimento, e conhece versículo bíblico de Gênesis e Apocalipse, e faz conexão com os textos, e ensina poderosamente, mas correm o risco de se tornarem também sepulcros caiados, porque sem um coração contrito, sem um coração quebrantado, você não tem nada a oferecer para o Eterno. Lembrem do ladrão que se encontrava ao lado do madeiro de Yahshua, em um outro madeiro. Ele não teve nada para oferecer para o Pai em relação a obras. Ele não teve o tempo de praticar nenhuma obra. Mas a obra melhor, a obra perfeita, ele entregou para o Pai, que foi o coração dele. E Yahshua disse para ele: ainda hoje estarás comigo, estarás a salvo. Então é o único lugar onde nós vamos encontrar salvação, meus irmãos. É no nome de Yahweh, é no nome de Yahshua, é dentro do coração do Pai. É quando nas suas orações você se preocupar com o que o Pai está sentindo. Deixar de falar para o Pai o que você sente, o que está te machucando, e perguntar para o Pai: Pai, o que você está sentindo? Em que eu posso lhe ser útil? Aonde eu posso me encaixar na brecha? E acima de tudo, meus irmãos, neguem a tudo que vier desse mundo. Eu não estou falando para você pegar seus bens e vender hoje e amanhã, não. Eu estou falando para vocês olharem para Yahshua e terem uma coisa em mente. Acima de tudo, neguem tudo, menos a doutrina que foi dada aos apóstolos. E acima de tudo e de todos, não abra mão de uma vida santa. Não abra mão de santidade, não abra mão de sacrifício, não abra mão de negar-se a si mesmo, de fazer a vontade do Pai e de não se esquecer, enquanto nas suas orações, de perguntarem ao Pai: o que você está sentindo, o que tu estás sentindo, ó Eterno, para que você possa ser útil nessa terra segundo a vontade dEle e não a sua vontade. Mais uma vez eu falo, não há nada nessa terra que nós precisamos. Nós precisamos daquilo que vem do céu. Nós precisamos do alimento vivo do Mashiach, como foi com João na ilha de Patmos. E Al-Hanan, porque ele tinha a serenidade de esperar em Yahweh, de ter a cautela de estar ali
preparado para escrever tudo que vinha. E era praticamente um ditado que vinha sobre a vida dele ali na ilha de Patmos. Porque Yahshua falava e ele escrevia. Não tinha o elemento humano. Era caneta de pena, tinta e Yahshua. Olha só a comunhão que esse homem tinha, porque ele era um coração contrito e quebrantado. Eu mesmo muitas vezes tenho buscado estudos, tenho tentado escrever, tenho tentado aconselhar alguns, tenho tentado fazer as coisas, mas tentado fazer na força de Yahweh, buscado a revelação do Pai para nós. Mas nós não podemos nos esquecer disso, de que a única coisa que a gente vai ter para entregar naquele dia são as obras excelentes, mas antes de mais coisa, meus irmãos, antes de qualquer coisa, um coração contrito e quebrantado. E para isso nós precisamos ser encontrados por Ele todos os dias, como foi com a vida de muitos homens, onde Yahweh olhava assim e dizia assim: ah lá, se importou com o que eu penso, com o que eu sinto, e agora eu andarei com Ele. Porque muitas vezes a gente acha que está andando com o Pai, mas a gente não está. A gente não está caminhando na vontade do Pai. A gente não está perguntando para Ele qual é a obra que Ele quer fazer, de que forma Ele quer realizar as suas coisas. Em Isaías 64 diz assim: ah, se rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver. Desce, para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Que Yahweh venha logo através do seu Filho e realize todas essas coisas, porque o que os profetas já passaram na mão desses homens que são enviados de Satanás, cabe a vingança a Yahweh. Todas essas mortes que têm sido levantadas sobre a terra por esse espírito de morte que paira sobre a terra serão vingadas. E o nosso papel hoje é se manter contrito e quebrantado de coração. Volto a lembrar desse versículo em Salmos 51:17, que diz que os sacrifícios para Yahweh são um espírito quebrantado. No Antigo Testamento, os homens tinham que fazer sacrifícios, irmãos. Tinham que sacrificar animais, a gordura desses animais, para que o Eterno os aceitasse, o sacrifício deles, porque eles ainda não tinham Yahshua no madeiro, mas nós temos. E o único sacrifício que nós precisamos entregar para Yahweh é o coração contrito e quebrantado. E nem isso nós somos suficientes para fazer. Então, meus irmãos, coloquem o joelho no chão, coloquem a cara no pó, que diminua o seu eu e que Yahshua cresça em você, para que no dia vocês sejam encontrados fiéis e não sejam vomitados pelo Eterno. Paz de Yahshua a todos. Estava dentro do meu coração falar isso para a igreja. Que o Eterno nos encontre no lugar de adoração, no lugar de quebrantamento, porque o teu coração é contrito, porque o teu coração é quebrantado, porque você não liga para as pedras que vêm sobre você pelas acusações, porque você foi aperfeiçoado à medida do varão verdadeiro, que como Yahshua disse, tem benevolência deles, Pai, tem compaixão deles, não sabem o que fazem. Fica essa palavra, paz de Yahshua a todos.